Devemos orar pelas nossas autoridades, devemos ser submissos às nossas leis, às nossas autoridades. E eu entendo que isso tem um limite até que isso venha a ousar ultrapassar o que está na palavra. A partir daí, nós precisamos escolher obedecer antes a Deus. Então, quando nós obedecemos a autoridade, nós estamos obedecendo antes a Deus. Então, vamos obedecer a Deus, às nossas autoridades, e vamos evitar que coisas piores venham a acontecer nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Então, que o Senhor possa confortar e consolar as famílias enlutadas que têm perdido entes queridos durante essa pandemia e até mesmo em virtude do coronavírus. E eu gostaria de estar orando então, mais uma vez. Coloque aí a sua vida, a sua família, a sua cidade diante do Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que quando nós reconhecemos a nossa situação de pecado, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, o nosso pecado, o Senhor então ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Então eu quero pedir ao Senhor que perdoe os pecados do teu povo. Eu quero, Deus, aqui pedir o Senhor perdão por todo o nosso orgulho, por todas nossas atitudes de separação, toda a nossa atitude de acepção de pessoas. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora que venha perdoar o teu povo. Nos colocamos aqui, ó Deus, na brecha pelo nosso povo e pedimos o Senhor perdão, para que ao ouvir do céu e perdoar os nossos pecados, nossa terra seja curada também. Eu apresento ao Senhor, ó Deus, como disse aqui, a cidade de São Miguel do Guaporé, cidade que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a conviver e que está vivendo uma situação complicada também com respeito a esse vírus que está avançando sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, seja abençoando as nossas autoridades, que eles tenham sabedoria vindas do Senhor, para Deus que venha causar menores danos possíveis. Pai, muito obrigado por esse dia, por ter podido, Deus, cultuar ao Senhor e ministrar sua palavra hoje na parte da manhã e agora de novo aqui. Deus, muito obrigado por cada vida que tem nos abençoado com a sua participação nas nossas lives. E que vidas sejam realmente transformadas, porque é assim que eu creio. Creio que esse momento é um momento onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor, que com certeza nos confrontará e nos transformará para a glória e para a honra do teu nome. Ó Deus, sabemos quem somos, sabemos da nossa indignidade, sabemos das nossas falhas, mas cremos no Deus e no poder do Senhor, que é todo poderoso, para falar ao nosso coração e mudar a nossa vida, a nossa história. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ler um texto com você que está em Jó, no livro de Jó, capítulo 38. Jó 38. Quero ler apenas o verso 1, mas eu vou ler o verso 1 ao 3 aqui. Vamos ficar assim, vamos ler do verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Queridos, nós, na nossa grande maioria, eu ousaria até dizer que todos nós conhecemos muito bem a história de Jó.
né? História essa que é pregada, que livros são escritos, não é? Que histórias para crianças são ministradas. Então as crianças conhecem a história de Jó, os adultos conhecem, não é? E é uma história realmente linda porque nós temos toda a história. É uma história interessante porque temos toda a história. É uma história de triunfo e de vitória e que nos causa alegria, que nos causa prazer em conhecê-la, mas é porque nós temos toda a história. Mas se nós nos colocarmos no lugar de Jó, no lugar dos amigos de Jó, em seu tempo e cultura, nós vamos perceber que a coisa não é tão linda assim. Mas eu gostaria de, assim como falamos no domingo passado, que o tema foi depois disso, falamos como a parte 1 da nossa série, nossa série de mensagens sobre isso. Nós percebemos que Isaías, ao vivenciar uma crise, um momento de tribulação, ele entra no templo, o Senhor aparece para ele, ele se vê, ele consegue ver a situação do seu povo e ele então entende. Ele nem pede a Deus a vida, ele simplesmente tem certeza de que ele vai perecer porque ele viu o Senhor sendo ele alguém digno para isso. A palavra de Deus diz que quando ele reconhece, quando o seu pecado é purificado, a Bíblia diz que depois disso então, o Senhor fala com ele consegue ouvir o Senhor e as coisas começam a caminhar de forma completamente diferente na vida de Isaías. Hoje o texto que nós lemos está no livro de Jó. E quando nós olhamos para a vida de Jó e olhamos para esse tema depois disso, a gente percebe que a vida de Jó foi bombardeada depois disso. De momentos como esse, depois disso. A gente sabe que Jó era um homem temente a Deus, um homem poderoso na sua cultura, no seu tempo, na sua geração, um homem de muitos bens, um homem com uma família bonita, uma família que tinha o que precisava e até o que não precisava, uma família abastada. Nós vemos Jó como um homem de muitos bens, de tranquilidade. Ele chega a dizer nas suas palavras, no momento que ele diz assim: descansado estava eu, um camarada que vivia tranquilo, até porque ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era um homem reto. E nós percebemos essa história de Jó. E a Bíblia diz que os seus filhos davam festas periodicamente, um na casa do outro, quando todos iam para a casa de um e fazia aquela festa. E a Bíblia diz que Jó intercedia pelos seus filhos e parece que estava tudo bem, mas aí começa um depois disso na vida de Jó. Depois dessa história de uma vida boa, de uma vida tranquila, de uma vida em família, de uma vida com bens, a Bíblia diz que Satanás ele se encontra com Deus e há uma conversa ali onde Jó é colocado como um exemplo, como uma peça onde o Senhor vai mostrar para Satanás que existem servos fiéis. Então vem a primeira fase que nós sabemos, onde
há uma série de situações muito extremas na vida de Jó, quando ele começa as perdas dele. Porque Satanás disse para Deus que Jó era todo tranquilo daquela forma porque ele era protegido. E a gente percebe que começa-se aqui então no capítulo 1, no verso 6, quando diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E daí começa a história. Não é? E aí a gente vai perceber que lá no verso 13 vai dizer o seguinte: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e disse que os bois haviam sido levados, as jumentas e as jumentas que passeam junto a eles. E enquanto aquela pessoa falava, veio outra notícia dizendo que fogo caiu e queimou as ovelhas as ovelhas que estavam no pasto. E esse falando ainda, o verso 17 vai dizer que veio outro dizendo que os camelos haviam sido furtados, roubados, feridos, os empregados feridos. E esse ainda falando, diz o verso 18, que veio outro dizendo que os filhos haviam sofrido um desastre e só ele havia escapado. Então veio uma série de sucessivos depois disso, né? Depois de uma tragédia outra, depois de uma tragédia outra, e foi assim. E a Bíblia diz que depois que ele ouviu todas as notícias, ele se prostra, ele cai, ele fica numa situação muito complicada, não é? A Bíblia diz que Jó então se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança em terra e clama a Deus e adora a Deus. E ele diz: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, então bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em tudo isso não pecou Jó. Olha, quando a gente lê isso, a gente fala: puxa vida, Jó é um exemplo. Mas nenhum de nós quer passar isso. A gente fica feliz em ouvir uma história de Jó, mas a gente não gostaria de ser o personagem dessa história. Essa é a verdade. É bonita porque é uma história de outro. É uma história bonita porque foi Jó que passou por ela, mas eu não quero passar. Porque basta uma pandemia de 1 mês ou 2 para eu ficar depressivo, para eu começar a perguntar para Deus o que está acontecendo, para eu começar a achar que tá demais, já estou cansado disso, ninguém merece. Pensa. Mas como se não bastasse tudo isso, ele perde tudo, mas ainda tem a sua esposa e ainda tem saúde. Mas a Bíblia diz que depois disso, Satanás vem de novo e diz: é claro, ele ainda tem a sua saúde, ele ainda tem, não é, algum conforto ainda, tira a saúde dele. Então o Senhor permitiu e Jó ficou doente. Ele ficou doente miseravelmente, pobre, doente. A esposa dele vê ele naquela situação e diz: olha, um cara igual você tem que morrer. Então se você amaldiçoar Deus, você vai morrer. Então por que você não faz isso? Então, ele perdeu o apoio até da esposa naquele momento. Volto a dizer que nós não queremos viver isso. Nós achamos bonita essa história porque não é nossa. E a gente tem muita dificuldade de continuar crendo, de continuar adorando, de continuar louvando. Se nós passarmos por uma situação dessa, a gente vai achar que Deus não é mais o nosso Deus, que Deus não lembra mais de nós.
Não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele falou, olha, como uma louca você está falando, eu jamais eu faria isso. Então, na verdade, Jó ficou totalmente sozinho e a única coisa que ele tinha como companheiro era um caco de telha. Nem uma telha inteira ele tinha mais, ele só tinha um caco de telha. Que ajudava ele com aquela raspar suas feridas, aquela coceira terrível que dava. Mas a palavra de Deus diz que vem mais um depois disso, porque depois de toda a situação, o capítulo 3 vai dizer que depois disso o Jó abre a sua boca. E Jó então amaldiçoou o dia que nasceu. Jó em momento nenhum falou alguma coisa contra Deus, mas ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele lamenta a situação, ele acha horrível ter que viver daquela forma. E então a gente já conhece que depois então desse lamento, depois disso vem os seus amigos. Os amigos. Amigos que não sabiam da realidade do que ele estava vivendo. E devido ao seu tempo e às suas culturas, eles então entendem, pela limitação do seu conhecimento, que Jó tinha cometido algum pecado grave para estar vivendo o que estava vivendo. E eles começam então uma série de acusações, uma série de conselhos para Jó, que Jó tem que reconhecer seu pecado, reconhecer seu problema. O que ele fez para Deus fazer aquilo? Não é possível que alguém que ama a Deus, que serve a Deus, porque essa é a pregação dos nossos dias. Na maioria, nós vamos ver que as pessoas dizem, olha, se você serve a Deus, anda com Deus, ama a Deus, ora a Deus, é temente a Deus, é reto, você não pode sofrer situações adversas, principalmente como as de Jó. É como se nós estivéssemos dizendo que Jó também, nós temos a mesma ideia dos amigos de Jó. Então a Bíblia diz que agora é uma série de palavras duras sobre Jó, de conselhos baseados no pensamento de que Jó estava passando pelo que estava passando porque havia culpa nele. E então Jó responde da forma que pode responder aos seus amigos. Mas eles não conheciam a situação, porque nem Jó conhecia. Nem Jó sabia o que estava acontecendo. E a gente percebe isso muito claramente. E a gente vai chegar lá no capítulo 31 de Jó, no verso 40. Vai dizer, verso 38 a 40, vai dizer o seguinte: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi da sua novidade sem dinheiro, e se sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Ele está dizendo, se eu, porventura, cometi erros contra a minha terra, se eu comi sem pagar, se eu maltratei os seus donos, se eu feri alguém, se eu maltratei alguém, então que seja trigo por cardos e cevada por joio. Ele está falando que a maldição realmente cai sobre mim. E diz a Bíblia que ele fala isso e ele não fala mais nada. Acabaram-se as palavras de Jó. É interessante que o tempo que nós estamos vivendo vai passando e parece que depois de tanto o assunto nas ruas, nas esquinas, nos telefonemas, nas redes sociais, nas pregações, seja o problema da crise, da pandemia que estamos vivendo, parece que não se tem mais nada a falar. Porque tudo que se viu no jornal ontem se vê hoje. Então parece que não tem mais nada a se noticiar, apesar de que
se noticia dia após dia, hora após hora, sobre o mesmo assunto. Então não se tem mais o que dizer. Perdem-se as palavras. E aqui a Bíblia diz que acabaram-se as palavras de Jó. Então a Bíblia diz que chega um momento em que nem os seus amigos, nem ele, tem mais nada o que dizer. Ele está dizendo que agora não tem mais, as palavras de todos eles acabaram. Não tem mais argumento. A Bíblia diz que, verso 32 vai dizer assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Acabaram-se as palavras de Jó, acabaram-se as palavras dos seus amigos, o silêncio voltou. A gente sabe que lá no início da conversa, lá no início da visita dos amigos de Jó, houve pelo menos uma semana de silêncio. E agora novamente não se tem mais o que dizer. E a Bíblia diz então que entra um quarto amigo, um quinto personagem nessa história, que é Eliú. E Eliú, mesmo que não sabendo a história de Jó, não sabendo o que estava por trás dessa história toda, por que Deus estava fazendo isso, por que Jó estava sofrendo isso, ele tem uma palavra, ele diz: olha, eu quero dizer para vocês que eu não aguento mais ficar em silêncio aqui, eu até fiquei em silêncio até agora porque eu sou mais jovem. E eu preciso respeitar a opinião dos mais velhos. E enquanto vocês falavam, eu ouvia. Mas eu percebi que vocês falaram e não disseram nada. Então eu quero dizer para você, Jó, que você está se justificando a si mesmo mais do que a Deus. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: independentemente do que esteja acontecendo, há algo de Deus nisso. É o que eu tenho falado a respeito do tempo que vivemos. Às vezes não sabemos responder o que é, às vezes não entendemos bem o que é, mas algo de Deus está acontecendo. Porque Deus poderia agora mesmo, com um sopro, com um olharzinho, com uma sílaba, uma palavra, Ele poderia banir esse vírus do planeta Terra. Eu acredito que você crê nisso também. Mas por que não fez ainda? O que está acontecendo? Há um propósito de Deus, há algo maravilhoso de Deus que está acontecendo e ainda irá acontecer. Então o que a gente precisa de despertamento. Eu creio, eu vejo as palavras de Eliú como a palavra desse jovem que ele conseguiu ouvir antes de responder. A Bíblia diz que é sábio isso, ouvir antes de responder. E ele ouviu, ele falou assim que o espírito dele agora estava constrangendo ele, estava forçando ele, empurrando ele a falar. Ele falou assim: você não pode mais ficar calado. Ele falou assim: eis que no meu ventre, o meu ventre é como um mosto sem respirador. Eu estou a ponto de explodir de tanto ouvir vocês falarem as coisas e não poder falar. Mas agora, já que vocês encerraram as suas palavras, já não tem mais o que dizer, deixa eu falar o que eu tenho percebido. Primeiro, que Jó está se justificando a si mesmo mais do que a Deus. Segundo, que vocês estão falando que não sabem o que estão falando. Estão falando de coisas que vocês não conhecem. Então, Eliú começa então a trabalhar essa questão no sentido de que é preciso que se olhe para Deus, é preciso que se espere a resposta de Deus. Então eu entendo que Eliú, a palavra de Eliú, é uma palavra de um tempo de transição entre o que pensavam de Jó, entre o que Jó pensava, entre o silêncio de Deus e a voz de Deus que viria logo após. As respostas de Deus. A gente pode perceber que Deus fala com Satanás, mas não fala nada com Jó. Deus está em silêncio esse tempo inteiro. Até que alguém diz: vocês repararam, já perceberam o que Deus pensa disso? Porque não é possível. Não dá para, independente da situação, tentar se justificar
e tentar de alguma forma desqualificar Deus, ou até mesmo justificar uma situação que não está acontecendo. Porque mesmo que nesse tempo e cultura as pessoas passam por sofrimentos porque pecaram, pode não significar isso agora, pode não ser isso. Então não é melhor observar isso, não é melhor pensar nisso? Então a Bíblia diz que Eliú fala, Eliú discursa, fazendo uma transição entre o que falaram, entre o que pensaram, entre as acusações feitas e toda a situação. Ele fala em um tempo onde Jó não tem mais o que falar, os amigos não têm mais o que falar, mas ele, como mais jovem, que estava ouvindo tudo, ele falou: eu preciso falar também. Mesmo estando também não conhecendo o que está acontecendo. Então a Bíblia diz, no capítulo 38, verso 1, que vem mais um depois disso. Então a gente vê que a vida de Jó é recheada de depois disso. Porque depois do silêncio de Deus, há a palavra dos amigos de Jó. Depois disso vem as palavras de Jó. Depois disso vem Eliú e fala. E aí depois disso, o verso 38 vai dizer, o capítulo 38, 1 vai dizer: e depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E é interessante que Deus não exige nada mais, nada menos do que o que Jó é, homem. E ele fala: agora cinge os seus lombos como homem, e eu vou te perguntar e você me responde. Agora vamos conversar. Já que a conversa sua e de seus amigos não deu em nada, Eliú também está falando, despertando, porém não sabe o que está falando também, não sabe do que está acontecendo. Então vamos conversar agora. E Deus então começa a colocar interrogações para Jó. Deus começa a responder a Jó. E Deus começa a se apresentar para Jó. Porque Jó era temente a Deus, mas ainda faltava algo para ele conhecer de Deus. Por isso que eu tenho falado o tempo inteiro, queridos. Ser membro de uma igreja, participar de cultos presenciais, não significa experiências com Deus. Muitos de nós, por causa da preocupação com o templo, estamos perdendo um tempo precioso para ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Deus começa a responder Jó. Deus começa a responder Jó de uma forma mais branda. E olha que ele começa a questionar Jó. Ele começa a perguntar para Jó. E você vai ver que ele vai perguntando para Jó. Ele vai fazendo perguntas para Jó. Nos capítulos, em todo o seu discurso, que vai do capítulo 38 ao capítulo 40, verso 2. Deus vai perguntando para Jó, ou aliás, despertando o consciente de Jó, despertando em Jó aquilo que ele sabia ou não sabia a respeito de Deus. Despertando em Jó a realidade do seu conhecimento, a realidade do seu relacionamento com ele, a realidade da sua grandeza, a realidade da condição de Jó. E ele vai fazendo perguntas para Jó, porque Deus é assim. Deus, ele responde às nossas respostas. Então o Senhor queria saber se Jó, com toda aquela questão de amaldiçoar até mesmo o dia que nasceu, e passando pelo que ele estava passando, o que mesmo que ele tinha para dizer.
no momento agora de conversar diretamente com Deus, porque Jó até então não havia tido essa experiência. A Bíblia diz que Jó, ele era temente a Deus, ele orava a Deus, ele cultuava a Deus, ele pedia perdão a Deus até pelos filhos dele. Mas a Bíblia só relata um momento que Jó ouve a resposta de Deus diretamente a ele a partir do verso 38, do capítulo 38. E aí Jó começa a ouvir Deus falar. E Deus começa a questionar Jó e fala assim: singe-se como homem, pense como homem. Como homem. Dá para me responder isso? Ou aliás, o Senhor está falando como um ser limitado, que para saber das coisas precisa perguntar, agora Deus como onisciente não precisa perguntar nada para saber? Então o Senhor começa a perguntar para Jó, mas não é porque Deus não sabia da resposta, é para que Jó tivesse entendimento de que se podia ou não dar tais respostas. É interessante que o Senhor, nesse período, ele fala do capítulo 38 até o capítulo 40, o verso 2. Aí você vai ver ali que Jó, ele depois de tanto tempo esperando esse tipo de resposta, porque a vida de Jó era recheada dos depois disso, mas o depois disso que ele tanto esperava, agora chegou no capítulo 38. O depois disso, quando depois disso vem a resposta de Deus. Então essa resposta de Deus, esse depois disso agora, é o que ele esperava o tempo inteiro. É o que ele cobrava de si mesmo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele precisava de uma resposta. Então Deus responde, e quando Deus responde, olha o que acontece com Jó. Aí você vai ver Jó falando novamente no capítulo 40, verso 3 ao verso 5. Olha o que ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, olha o que Jó consegue dizer depois de todas essas interrogações, de toda essa espera por uma resposta de Deus. Olha só o que Jó responde. Eu sou vil, eis que eu sou vil, desprezível, indigno. Eu sou vil. Que te responderia eu? Jó disse, o que eu tinha te responder, Senhor? A minha mão ponho na minha boca. Eu tenho que evitar falar qualquer coisa, porque eu posso falar algo que não devo falar, porque eu já falei tanto. Agora Jó começa a sentir o peso da responsabilidade das suas respostas. Não adianta atribuir a qualquer governo mundial, qualquer estrutura clínica, qualquer estrutura científica, para dizer que a nossa pandemia depende disso, dependeu disso, ou é resultado disso. Porque Deus, com apenas um sopro, uma palavra, um olhar, já teria banido esse vírus. Então ele diz, vou colocar a mão na minha boca, uma vez tenho falado e não replicarei. Já falei e eu não vou nem replicar. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Encerrou aqui, é só isso que eu tenho para falar. Eu não vou falar. O que eu tenho para falar é que eu não tenho nada para falar. A única coisa que eu posso falar é que eu não tenho nada para falar. Não dá para responder. Afinal de contas, depois disso, tudo que aconteceu comigo, eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. E eu disse que o Senhor estava falando para ele, estava respondendo para ele de uma forma branda. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que Deus está falando para ele de um redemoinho. Ele estava ouvindo a voz, ele estava percebendo aquela teofania, olhando para um redemoinho. E um redemoinho, ele
tem uma certa distância da gente. Um redemoinho, ele pode não atingir a gente de forma em cheio. Mas agora, depois que ele diz, olha, eu não tenho nada para falar, não dá para falar diante disso. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Aí a coisa apertou. Agora ele ia ser atingido. Agora ele ia ser tocado. Agora ele ia ser alcançado, porque a tempestade, ela não fica ao longe. O redemoinho você pode ver de uma tempestade, ela alcança. E agora o Senhor então fala da tempestade e diz mais uma vez: cinge os teus lombos como homem, como varão, e eu te perguntarei e você vai me responder. E também farás tu vão, porventura também farás tu vão o meu juízo e me condenarás para te justificar? E então o Senhor volta a fazer as perguntas. Deus volta a questionar Jó. Deus volta a falar com Jó agora de uma forma mais contundente, mais firme. Por quê? Porque existe degraus de intimidade com Deus, degraus de relacionamentos com Deus. Antes Jó orava, cultuava, mas nunca tinha ouvido nem visto nada. Mas agora ele consegue ver um redemoinho. E ele consegue ouvir a voz. E ele tira forças de onde não se encontrava mais para responder que não tinha nada para falar. Ele falou assim, não, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho respostas. Na verdade é isso. Na verdade, como homem, eu continuo sem palavra, porque agora, principalmente pelo fato de que Deus está me perguntando. E aí a Bíblia fala que Jó começa a ser arguido novamente, agora de uma forma mais firme. Agora ele não está mais ao lado, não está à frente, mas agora ele está dentro, porque Deus agora fala com ele desde a tempestade. Agora há um degrau acima, há um passo a mais. Agora eu fico imaginando Jó atingido pela tempestade, da qual ele ouve a voz de Deus ainda. Deus continua a falar com ele. Deus então pergunta para ele no verso 10 assim: quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Queridos, a palavra do Senhor diz que depois disso, no verso 38, o Senhor responde a Jó. O Jó responde, o Senhor continua falando. Quando nós chegamos ao capítulo 42, nós vamos perceber algo muito maravilhoso. Porque diz a Bíblia que Jó consegue responder de novo ao Senhor. Depois da tempestade, Jó consegue responder. Mas olha o que Jó responde. Ele responde assim: bem sei que tudo podes. Ou seja, Deus pode fazer algo porque nós devemos, fazer algo porque não devemos também. Deus pode fazer o que quiser fazer, no tempo que quiser fazer, com quem quiser fazer. Independente do tempo ou da cultura,
Se naquela cultura só era, de certa forma, atingido por experiências como Jó foi atingido, quem havia pecado com o Senhor também podia fazer com quem não havia, em quem não havia culpa para isso. Mas nada que Deus faça, ou aliás, tudo que Deus faz, há um propósito. E é isso que ele diz: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então nada que façamos vai impedir o propósito de Deus de se cumprir, querido. Porque no depois disso nós precisamos alcançar qual é o propósito de Deus de tudo isso. Então, diante de todos os acontecimentos na vida de Jó até então, o que o Senhor estava esperando de Jó, o que o Senhor estava levando Jó a entender, é exatamente o que acontece aqui no capítulo 42, de 1 a 6. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Pois, por isso, falei do que não entendia. Olha, onde Deus levou a Jó. Por que nós temos essa tendência de fazer isso, de falar, de tentar dar soluções e de argumentar sobre coisas que não entendemos? Por exemplo, dá para explicar o amor de Deus? Não. Porque nem Jesus achou palavra para definir o amor de Deus. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Dá para explicar a paz que Deus dá? Não dá. Paulo disse que ela excede todo e qualquer entendimento. Então tem coisas que nós vamos viver, nós vamos cantar sobre isso, nós vamos pregar sobre isso, mas nós nunca vamos conseguir explicar exatamente como é isso, o tamanho, a profundidade, a largura, a altura, não dá. Então não dá para falar de coisas que nós não entendemos. Dá para explicar o Espírito Santo? Não. Nós podemos falar sobre as ações dele. Então não adianta você comprar um livro que tenta explicar o Espírito Santo. Dá para explicar Jesus como Deus? Não. Dá para explicar Deus? Não, porque não dá para explicar Deus. Deus é infinito. É antes de tudo, depois de tudo, acima de tudo, abaixo de tudo. Não dá. O Senhor, Ele é eterno. E não dá para o finito explicar o infinito. Então, se nós não conseguimos explicar Deus, não adianta tentar explicar Jesus ou o Espírito Santo, porque são um só. Então Jó, ele chega a esse entendimento, ele diz: o Senhor pode tudo, o que o Senhor quiser fazer, faz e pronto. O Senhor faz e ponto final. Não dá para impedir os seus planos. Porque quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. No sentido de causar espanto, no sentido de causar admiração, de não conseguir exatamente explicar, e que eu não compreendia, fugia a minha compreensão. Jó fala isso ainda na sua pobreza, ainda na sua enfermidade, ainda no seu abandono de amigos, ainda no seu abandono de esposa. Ele fala isso dentro da crise. Ele consegue, Deus não tira ele da crise para explicar isso a ele. Deus não tira ele da crise para levá-lo ao entendimento disso, querido. Entende que quando Jó fala isso, ele ainda estava cheio de chagas. Ele ainda estava raspando chagas com o seu caco de telha.
Então não espere entender os propósitos de Deus depois da crise. É exatamente dentro dela que Deus quer que nós entendamos. É por isso que eu às vezes receio que vai passar quando nós chegarmos ao entendimento dos propósitos. Quando nós conseguimos abrir nosso coração e dizer assim, eu já entendi que Deus pode tudo e que os planos dele não podem ser impedidos. Nós sabemos isso teoricamente, mas na prática nós fugimos desse entendimento. Nós não queremos entender, porque nós estamos preocupados com a nossa conta bancária, com o nosso emprego, nós estamos preocupados com o que vai acontecer, com se vai faltar isso ou aquilo. Foge ou já fugiu totalmente do nosso controle. Aliás, nunca esteve no nosso controle. E aí ele fala assim, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinas. Agora ele consegue dizer até que vai perguntar para o Senhor para que o Senhor ensine. E ele diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que ele está dizendo? Ele está dentro de uma crise, está dentro de uma enfermidade, está pobre, está sem filho, está sem o apoio da esposa, os amigos já não sabem mais o que dizer. O único que disse algumas coisas na transição também não entendia o que estava dizendo, e agora ele está bombardeado de perguntas de Deus sobre ele, que ele não tinha respostas. Mas agora, depois que o Senhor agrava um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais e vai falar com ele através de uma tempestade, a palavra de Deus diz que ele chega ao entendimento de que Deus pode tudo, independente de nós, independente do que nós pensamos. Ele pode tudo. Glória a Ele para todo sempre. Aleluia. Ele pode tudo. E a Bíblia diz que ele chega ao entendimento de dizer assim, eu tinha uma experiência de ouvir falar. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Mas agora eu tenho uma experiência pessoal com ele. Agora eu consegui ver, eu consegui ouvir, eu consegui sentir, porque está falando de dentro de uma tempestade. Ele está na tempestade. Ele está ouvindo e está falando na tempestade. Na tempestade ele chega ao entendimento. Na tempestade ele chega a uma certa compreensão que um varão, que um homem, como Deus falou para ele, cingido como homem, pode entender. E ele fala assim, eu sei que tudo pode, seus planos não podem ser impedidos. Eu sei que o que eu falava, o que eu entendia, era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem te ver. A minha experiência agora é maior. E aí ele fala que há um resultado sobre isso, querido, em nome de Jesus. Eu vou encerrar minha palavra despertando para isso. Essa palavra sempre me confrontou, sempre me chamou a atenção. Olha só o que ele diz. Ele fala, antes eu conseguia só ouvir. E quando ele só conseguia conhecer por ouvir falar, querido, ele achava que era o cara. Mas depois de toda essa situação, depois de todos esses questionamentos, depois de todas as respostas dadas por Deus, depois de que ele falou que ele não conseguia nem falar e agora ele consegue falar, mas dentro dessa tempestade, ele é conduzido a uma compreensão, a um entendimento de quem é Deus. Ele é conduzido a um entendimento e a uma compreensão do que era a sua experiência anterior com Deus e do que ela se tornou, de um relacionamento mais próximo, não é? Ele fala dessa experiência e ele fala do que isso resultou, aonde isso levou. Não levou ele às mídias, não levou ele à fama, não levou ele a subir em um palanque
e falar em alta voz a muitas pessoas não levou ele a ser alguém altivo, não levou a ele a achar que ele era um ungidão porque tinha ouvido Deus falar, porque tinha chegado a essa compreensão, a essas compreensões. Quando ele chega a essas compreensões, ele chega talvez a maior e melhor das compreensões, a melhor e maior das decisões, dos entendimentos. Ele chega a dizer o seguinte: por isso, pelo fato de que entendi que os planos de Deus não podem ser impedidos, pelo fato de que entendi que Deus pode tudo, pelo fato de que entendi que antes eu só sabia por ouvir falar e falava de coisas que não entendia, pelo fato de ter uma experiência anterior e de ter uma experiência muito melhor agora, de que agora os meus olhos conseguem ver. Por isso, diz ele no verso 6, por esta razão eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais temos experiências com Deus, querido, mais abominável vamos entender que somos. Mais indignos vamos perceber que somos. Mais imerecedores de achar que podemos simplesmente ir lá e falar com Deus: Senhor, acaba com tudo isso, o Senhor acabar com tudo isso. Não, os planos do Senhor não podem ser impedidos e eu não posso falar do que não entendo. Então Jó, ao passar por essa experiência, depois disso tudo, ele diz: por isso me abomino no pó e na cinza. É isso, meus amados, que eu chamo de avivamento. E creio que, se não todos, a maioria dos grandes momentos de avivamento na vida do povo de Deus, do servo de Deus, aconteceram e continuam acontecendo em meio a crises. Em meio a crises. Então, que eu e você saibamos aproveitar a crise. Domingo passado falamos que Isaías estava passando por uma crise e chegou ao avivamento, ao depois disso conseguir ouvir a voz de Deus. Hoje estamos falando sobre Jó. Mas eu quero dizer para você que Jó ainda tem um depois disso. Provavelmente domingo que vem falaremos sobre esse depois disso. E eu quero convidar você a perceber o quanto é importante a crise na vida da igreja. A crise na vida do servo de Deus. Então eu quero dizer para você que a crise de Jó, escuta o que eu vou dizer agora para encerrar. A crise de Jó realmente ela só terminou depois que ele chegou a essa compreensão. Deus tudo pode, os planos dele não podem ser impedidos, eu falava do que não entendia, a minha experiência cresceu porque antes eu ouvia falar e agora os meus olhos podem ver. O avivamento, o despertamento vem depois disso. E a virada do cativeiro só vem depois disso. Eu quero dizer para você que a crise de Jó só acabou depois que ele chegou a tais entendimentos. Você que é espiritual, entenda. Você que está me ouvindo, que porventura ainda não teve uma experiência com Deus, curve-se diante dele hoje ainda. Há propósitos de Deus sendo cumpridos. Há maravilhas de Deus sendo realizadas. E esse tempo de crise é um tempo de muitas distrações, onde nós desviamos o nosso foco para outro lado. Foi por isso que Eliú falou, você precisa focar em Deus.
Que Deus te abençoe, querido. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus possa continuar fazendo, maravilha no nosso meio. Que os propósitos dele, que jamais serão impedidos, possam ser a cada dia realizados através de nós, em nós e por nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Eu quero orar mais uma vez. Que você possa ter entendido a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças. Estamos gratos porque mais uma vez podemos ministrar a Tua palavra. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Se o Senhor permitir, até terça-feira. Deus abençoe.